Oi, minha gente, sábado e mais um papo de Cafofo, nesse de hoje, fechando uma semana. Uma semana muito interessante. Uma semana que começou lá com a micareta gospel, aquela demonstração de sabedoria e inteligência, o próprio lançamento da candidatura do Malafaia, né? E fechamos hoje com uma semaninha bem movimentada. Na tal da micareta lá, o Bolsonaro facilitou a vida dos investigadores e acabou produzindo uma prova contra si. Não precisava, não. A Constituição até assegura. Tanto é que ele ficou calado na polícia, mas resolveu falar de público, admitir que ele conhecia a tal minuta do golpe. A minuta que já constava lá da delação do Mauro Cid, mas que ele dizia que desconhecia o assunto. Não, provou que conhecia, né? Reconheceu que conhecia. Então é de uma esperteza assim fantástica, né? Bom, mas com isto, essa propicia que haja uma complementação da delação do Mauro Cid e mais dois caras foram chamados, né? Dois marechais. O Teófilo, que é o que consta, ou o que diz na delação, ele topava o golpe desde que o Bolsonaro assinasse embaixo. E o Freire Gomes, que diz que nos bastidores solapava o golpe, mas não queria fazer isso explicitamente, porque pura e simplesmente seria retirado da posição e com isso se perderia a possibilidade de segurar o exército e não levá-lo ao golpe. Não é isso? Essa é o que ele fala. Bom, mas os dois foram chamados para depor na polícia e vamos ver o que acontece, né? O Teófilo tentou dar uma incriminada no Freire Gomes, aí tá a treta. O Teófilo disse que só foi conversar com o Bolsonaro por ordem do comandante do exército, que era comandante dele. E é bem possível que tenha sido assim, sim. Bolsonaro ter dito, olha, eu quero falar com fulano de tal, e aí o comandante chega e diz, olha, o presidente quer falar contigo. É bem possível, mas de qualquer maneira tem um cheirinho, uma fumacinha de treta aí entre o alto generalato, né? E por falar em alto generalato, é interessante como emudeceram algumas figuras que antes estão presentes e verborrágicas, né? Ô Heleno, onde é que tu anda, Heleno? Tá escondido debaixo da cama, tia? Pois é, né? Ele é um deles. O próprio Braga Neto aí tá mergulhado, né? Bom, mas aí tem mais algumas coisas, né? Que interessantes na semana. A Zambelli, a sempre Zambelli, ela consegue se superar. E agora vem mais detalhes das ligações dela com o hacker, as invasões nos sites da Justiça Eleitoral, as tretas, né? Como é que pode? Que baixo nível. Que baixo nível. Bom nível ela nunca teve mesmo, não. Mas que gente rasteira. É impressionante. E a deputada federal, né? A Câmara segura, até no Conselho de Ética, mas vai acabar sendo presa também, com ou sem Conselho de Ética. Talvez até nem vá para o Conselho de Ética, porque tem mais gente com o rabo preso na história. Então vai esperar que a Justiça resolva, que a Justiça a afaste da Câmara. Bom, e enquanto isso, os antigos aliados, ou muitos dos antigos aliados, começam a estabelecer uma distância saudável, para se contaminar o menos possível com a derrocada do Bolsonaro, que saiu muito menor nesta semana do que entrou, né? e se preparar para as eleições agora de novembro.
de outubro, né? Essa distância passa a ser necessária porque a debacle está visível e o caminho do Bolsonaro para a cadeia está cada vez mais curto. Está cada vez mais curto. O ministro relator, ele tem até evitado medidas mais duras, porque até não é desnecessário mesmo. Ao invés de prender, ele simplesmente estabeleceu algumas medidas restritivas, inclusive com impedimento de fuga legal, de saída legal do país. Né? Para sair ilegal ele até consegue, mas a saída legal para ele está impedido, né? Mas ele encurta, cada dia o caminho dele se encurta mais. Se ele ficar bem quietinho, ele vai ser preso no final do processo. Se não ficar tão quietinho assim, vai ser preso antes, em preventiva. Isso aí parece que já é dado como certo. Por isso que aliados começam a se afastar. Porque político, uma coisa que ele não faz é segurar a brasa na mão. O carvão ele segura, o carvão quente segura, mas a brasa ele não segura não. Ele abre mão e dane-se o carvão. Né? Então sobrou para o Bolsonaro quem? Sobrou a escória do evangelismo. Essa raspa, né, de detritos que compõe esse segmento gospel, e dentre eles a bancada da Bíblia. Essa bancada continua forte na Câmara, mas cada vez com menos chance de agir politicamente. Então, mais um efeito desta semana. Surge, claro que destacam-se aí agora a Michele como a pregadora da teocracia, né? Ela é um bom porta-voz para isso. Não sei se vai a entrada do Malafaia, se vai correr em raia própria, se os dois vão disputar alguma coisa, ou se ela pura e simplesmente vai largar tudo de mão e se mandar. Se já teve uma que se homiziou na Noruega, para onde será que vai a Michele? Sei lá. Mas ela se torna inexpressiva fora do segmento gospel. E, enquanto isto, o Macedo investe nas PM, né? É a força que o Macedo investe. O projeto do Macedo não chega a ser um projeto político como o do Malafaia, não. É um projeto econômico, é um projeto de grana. E as PM podem representar uma grana muito boa para o Macedo. Então ele investe nessa. E por último, parece que os segmentos mais progressistas também decidiram não serem pautados pela extrema-direita. Se for para ir para a rua, é para ir para a rua com pautas próprias, não com a pauta do Malafaia, não com a pauta do Bolsonaro, não sendo pautado por eles, mas sim por pautas progressistas e que exijam movimentação popular. O que evidentemente não é o caso da prisão do Bolsonaro, que isso aí é uma questão judicial. Isso não é para ser decidido em rua. Né? Decidir em rua, esse tipo de assunto é arruaça. Então, parece que estão com algum juízo e esse movimento aparentemente está refluindo, ou pelo menos está fugindo daquela pauta original de tentar um contraponto à micareta gospel. E por último de tudo, nós teremos agora uma semana bastante movimentada, haverá desdobramentos das delações, então vai ser uma semana gostosa de se assistir tomando um chimarrão. Um bom domingo, uma boa semana a todos.